Gibran Hanna es historiador, viene desde Brasil. Se formó en una familia espiritista y a los 14 años conoció a Urandir, que ha sido su maestro. Urandir es, junto con Uri Geller, los dos mejores paranormales que hay ahora en el mundo. Entonces, Gibran hoy os hablará de orbes, haréis prácticas. Espero que hayáis traído vuestra cámara, lo hemos estado anunciando por ahí, no sé si os ha llegado la información. O cámara de fotos, lo mejor es una cámara de fotos, ¿verdad, Gibran? Y si no, pues el móvil también puede servir. Bueno, ya hace algunos meses que vivo en Madrid, en España, y me gustaría pasaros un poco de mis experiencias antes de llegar a Madrid, lo que me ha traído, me ha estimulado, entusiasmado de vir a vivir en España, justo por las experiencias que he tenido desde pequeño. Y entonces, muchos que preguntam, ¿qué son los orbes? Estes círculos de luces que están ahí, son polvos, son efectos de la cámara y todo. Y entonces la idea, claro, no es pasar una definición exacta y absoluta sobre este fenómeno, sino pasar un poco de mis experiencias personales, algunas pruebas que he hecho, sobre todo pruebas sencillas que para mí, com base em lógica, raciocínio lógico, conseguimos chegar à conclusão, primeiro que 95% de esto que se vê em las câmaras digitais são efeitos, ¿vale? São efeitos e muitos efeitos da câmara ou partículas de polvo ou qualquer efeito externo que não está atribuído a um fenômeno paranormal. Sin embargo, hay unos 5% dentro de este fenómeno que simplemente no se puede explicar. Y esto tiene que ver con sobre este 5% que quiero hablar con vosotros hoy. ¿Vale? Bueno, entonces, Ana ya ha dicho un poco así de mi trayectoria. Yo desde pequeño siempre tuve experiencias un poco locas, ¿no? Un poco paranormales. Bueno, não decimos pouco paranormais, porque se é paranormal já é totalmente diferente da realidade. Eu vou sair um pouco daqui, porque tenho medo de cair aqui nesta... A lo mejor passava um rio aqui na antiguidade, não? Não sei. Então, eu sempre tive essas experiências de espiritistas, né? Vendo espíritos, luzes, vozes, produzia fenômenos dentro de minha casa. Tinha, por exemplo, essas questões de escuchar ruídos em minha casa, de portas batendo e pessoas peleando, e eu não sabia quem era, e não eram meus padres nem nada. Bueno, às vezes sim, não? Mas não sempre. E às vezes, e o que passava muitas vezes também é que eu tinha um problema com metais, com aparatos eletrônicos, que sempre bloqueava os aparatos eletrônicos, sempre doblava os metais, era uma coisa um pouco louca. E então meus padres começaram a ver que, bueno, vamos a buscar algo, uma solução para tentar saber o que ha passado com este niño, o que passa com este niño tonto, não se sabe o que é. E então começaram a buscar filosofias e algumas ideologias, não, mais filosofias que tentavam explicar o que passava comigo. Por isso hemos passado por espiritismo, por todos os ritos básicos, né, que há muitos... o que chamamos aqui de santerias, muitíssimos aí em Brasil, ritos africanistas, espiritistas em geral, hasta que mais ou menos com 14, 15 anos, comecei a descobrir de verdade o que passava comigo, porque veia já os círculos de luzes que passavam ao redor meu, assim, estavam passando e alguns falavam, emitiam luzes, e eu sabia que não tinham muito a ver com questões de espíritos, porque era uma vibração, uma energia diferente. E eu, confuso com 14, 15 anos, fíjate, nesta idade que estamos em processo de desenvolvimento e todo, confuso, claro, tive muitos problemas com isso, sobretudo do ponto de vista de não saber exatamente o que passava, e então tinha problemas de obsessão, de entidades, essas coisas. Tuve muitas vezes diagnosticado com depressão até os 19 anos, quando he conseguido, de hecho, aprender o que significava esta energia, significava estas entidades, entre comillas. E depois desta idade, 19 anos, que he entrado na universidade,
hecho historia, ¿no? En Brasil. Y entonces empecé a tener una visión un poco más técnica. O sea, conmigo ha sido un proceso al revés. He empezado ya en el proceso de la creencia personal. O sea, yo tenía esta creencia porque vivenciaba y sabía, y vivía todo esto y pensaba que la gente tenía lo mismo, porque si yo tenía, la gente también. Pero entonces tenía una mente que no era muy racional sobre eso, ya creía, ya me lo creía sin saber lo que es. Entonces, he hecho el proceso al revés. Esta parte técnica, científica, he empezado después que entrar en la universidad a hacer mis propias pruebas. Cuando veía estas luces, yo fotografiaba las luces y entonces salía en las fotografías. Y entonces he visto también que na época en que teníamos, por ejemplo, cámaras digitales, perdona, ¿cómo se llama esta cámara de película, no? De filmes? Estas câmeras de filmes que tardavam um mês para ser reveladas e que tu tenias que selecionar de uma maneira muito como uma prioridade assim em fotografias, porque só havia 27 posições. Se hacías 25 e uma queimava, então se perdia e não podias revelar a fotografia. Hoje em dia podemos fazer centenas e centenas de fotografias, verdade? Pero na época não. Então, quando he visto por la primeira vez este fenômeno em fotografias, ha sido, creio que mais ou menos 1997, he mirado a fotografia e, mira, é o que veio. E então tive a curiosidade também de investigar, vou sacar essas fotos a ver o que me salem. Né? E algumas dessas experiências eu vou contar e eu vou passar aqui hoje. Muito bem. Pero o mais interessante disto é que não vamos a definir, eu vou a definir do ponto de vista de minhas experiências, de lo que são os orbes. Como os he dicho, não tenho a pretensão de dizer, não, é isto e isto, ¿vale? Sin embargo, com essas experiências e pruebas que hemos hecho, hemos llegado a algumas conclusões. Incluso, outro dia, falando com Enrique de Vicente, me ha dicho ele, porque casi não tem conhecimento, ¿no?, sobre nada, então me ha dicho ele, me ha enseñado uma fotografia, me ha dicho que já tinha uma fotografia de 1950, onde apareciam os orbes. E porque muita gente me pergunta, bueno, estes orbes só estão aparecendo agora nessas fotografias novas ou sempre apareceram? E eu pensava que, na verdade, era coisa de 20 anos. Pero Enrique de Vicente, como sempre, rompendo paradigmas, me ha dicho que não, que já havia uma foto, não me acordo se ha dicho que se ele havia sacado essa foto, se haviam sacado dele, pero de hecho já tinha fotografias onde se veiam os orbes, fotografias em branco e negro, desde a década de 1950. Bueno, e então, eu vendo que a possibilidade de que algo mais allá poderia ser acedido, não, por la tecnologia, he empezado a mirar pessoas, situações científicas em que poderiam ajudar-me a compreender melhor, incluso coisas relacionadas não somente a los orbes, sino a universos paralelos que já conhecemos, não? Então, hoje em dia, a própria tecnologia nos está ajudando a aceder a estas dimensões, entre comillas. Por exemplo, aqui nesta fotografia ha sido sacada em 1999, em Brasil, em um sítio de um poder muito grande, onde um amigo personal ha sentido uma vontade muito forte de sacar esta fotografia, ha sacado de um lado, porque ha passado por um caminho de terra, e então ha sacado a foto. E tu vês aqui um pouco, se podeis um pouco diminuir este sol que aqui bate, aqui, este aqui ou outro que não, mais fácil deste aqui, não? Não sei onde está a pessoa. Ah, está aqui. Não sei se, bueno. Aí, um pouco mais à direita, tu vês a fecha onde ha sido sacada a fotografia, vale? Esta fecha em naranja nos ensina a prova de que a fotografia não ha sido de hecha por uma distorção da câmera, sino algo diferente, porque a fecha em las duas fotografias sigue igual. Se esta fotografia de la izquierda fuera
uma fotografia distorcionada por la imagem, a fecha também devia aparecer distorsionada, porque é automático. Sin embargo, não. Sin embargo, parece como se fosse uma espiral, que muitos chamam de portales. Ou seja, só um exemplo de como a tecnologia está conseguindo aceder a estes tipos de imagens. Aqui ha sido uma fotografia que hemos sacado na semana passada. Hemos estado na Gruta de Maria Madalena, no sul de França. Não sei se já conheceis, na região chamada de Saint-Baume, que é um sítio simplesmente espetacular. Simplesmente de poner os pés ali, já sientes uma frequência, uma energia totalmente distinta, uma energia totalmente diferente. E então, esta fotografia que ha sido sacada del altar, ¿vale? Só me gostaria de pedir ao chico que apagar esta luz aqui, que creio que está mais fácil de mirar. Muito parecida com a fotografia anterior, onde há esta espiral hacia o altar. Muito interessante isto. Depois vou volver um pouco quando apagar a luz. Vamos a volver para ensinar-los outra vez. Podes apagar essa luz aqui, meu? Esta daqui? Ah, muito bem. Agora melhor, não? Bem. Então, podeis mirar esta fotografia sendo sacada por Rosa, uma companheira de trabalho que não pode estar aqui hoje. Ah, muito bem, graças. E então, de um telefone, ou seja, de um iPhone. Aí se nota, então, a mesma espiral que se poderia notar nesta primeira fotografia. Muito parecida, não? Seguro que alguém de vocês aqui já havia sacado fotografias parecidas. Quem já ha sacado algo parecido com isto? Bien, não? Então, aí detrás também, ali, aqui também. É muito interessante porque isto suele ocorrer também em los sítios onde a gente sente uma vibração diferente. Qual é a explicação para isto, verdade? Bueno, passando um pouco mais aqui, vemos aqui também só um exemplo de onde está a Gruta de Maria Madalena, que é um sítio mágico, onde hemos estado aí em França. Por exemplo, eu tenho um amigo brasileiro que é um professor de astronomia, chamado Arjuna Pansera, professor de física, na verdade, astronomia. Também ha dado classes de fotografia. Ele ha hecho, há muitos anos, um artículo sobre os orbes, basado em suas próprias experiências. Luego os vou contar um pouco de minhas experiências. E nesse artículo ele ha analisado as distorções da câmera, por exemplo. Neste caso, podeis mirar aqui que isto parece a lo que chamamos de orbes. Creio que este reator nuclear aqui pode ser que está bem, não? ¿Me escucháis bem todos? Vale. Não vai explotar, não vai explotar. Vale. Já não me acordo. Então, ele ha hecho uma distorção na câmera, no efeito, e ha causado este efeito. Na verdade, isto é uma fotografia de uma estrela que ha sido distorcionada e parece o que chamamos de orbes, pero não, pero uma estrela. Ou seja, não é o que chamamos de orbes legítimos, ¿sabes? Aqui nesta outra prova, hecha em 2005 também, mira a fecha, onde se pode ver esta parte mais borrosa que são semelhantes. Se tu haces um zoom, não, consigues identificar como se fossem estes orbes, pero são gotículas de água, ¿vale? Muitas pessoas hoje em dia estão sacando fotos do sol com o móvel e sempre sai o sol e cerca do sol sai um ponto, não? Um ponto de luz. Todos esses pontos de luz são efeitos da câmera, ¿vale? Então, como saber fazer a diferença? Bueno, com muita prática, ¿vale? E podeis fazer em vossa casa também, não passa nada. Aqui também é uma fotografia sacada da internet de um político, não? De um cavalo, creio. Isso. É um cavalo. É que no Brasil não é este tipo de cavalo que tem muitos pelos. É um cavalo? Sim.
Entonces, que tienen pelos, ¿no? Y son efectos, claro, de la nieve, ¿vale? Qué bien. Este es el profesor Arjuna en una de sus pruebas, este amigo físico, donde ele ha sacado uma fotografia, 10 segundos depois de sacaram de uma outra pessoa, e havia bastante orbes. É que aqui, como está um pouco iluminado todavia, não se nota muito bem. Mas só para que podemos compreender melhor que muitas vezes o que passa é, sacamos uma fotografia, não sale nada. Sacamos outra, sale um montão destes círculos de luzes. Sacamos outra e não sale nada. Sacamos outra e sai um montão. Então, se fora de hecho partículas de polvo en estas situações, ¿por que não salen todas as fotografias? Essa é a pergunta também, ¿ok? Muito bem. E então aqui ele ensina outra experiência sacada com 2 câmeras diferentes de um mesmo chico. Podéis mirar aqui que ao lado, detrás do chico, há 2 pontos de luzes. Esses 2 pontos de luz han sido identificados, registrados por 2 câmeras diferentes, pero parecem ser pontos de luzes, casi idênticos ao outro, ¿no? Deste orbe que a lo mejor estava aí. E então também hemos hecho várias experiências com 2, 3 câmeras sacando em direção ao mesmo sítio, ¿vale? Bueno, vai salir exatamente a mesma partícula de polvo em cada câmera diferente, é um pouco ilógico. Então, tendría que ser algo direcionado, tendría que ser um fenômeno diferente. E então, eu, com esta búsqueda de fazer minhas pruebas, he hecho mi prueba personal, que ha sido sacada em Rio de Janeiro, esta fotografia. Está um amigo que está mais ou menos a 8 metros de distância, ele tinha quase 2 metros de altura, muito alto, e o sítio tem 4 metros de altura, hasta o techo. Também há uma profundidade de mais ou menos 3 metros allí e uma distância de 8 metros. Por que eu estou contando estes números? Porque hemos hecho uma experiência. Le he dicho que pensara, que mentalizara um círculo de luz em sua frente. Simplesmente pense em um círculo de luz em sua frente, em tu frente, le he dicho. Então, ele ha pensado em círculo de luz e ha salido exatamente em sua frente. Nesta mesma fotografia se nota. E então, fazendo um cálculo rápido, hemos chegado à conclusão que se ele não hubiera hecho esto, por exemplo, havia uma possibilidade em quase 200.000 de que este círculo de luz não era um fenômeno causado por sua própria mente, ou seja, que poderia ser uma casualidade. Uma possibilidade em 196.000, fazendo um cálculo de altura, anchura e profundidade, o tamanho da pessoa e o tamanho da circunferência, mais ou menos hemos chegado a esta conclusão. Incluso hemos puesto a circunferência dentro de quadrados, porque como eu sou terrível em matemáticas, não sei fazer contas mais profundizadas, porque se hubiéramos hecho como se fuera en este espaço, se poderia ter 196.000 outros sítios onde podia estar este orbe, pero estava exatamente onde este tio ha pensado, onde ele havia pensado, exatamente em sua frente. Então, isto, claro, eu creio que para mim, uma prova como esta já é definitiva, porque se a pessoa é mais fácil crer, ¿vale?, em Jesus de lo que não crer em la vasta história que ha dejado ele em la humanidade, em los registros, em la própria Bíblia que ha sido escrita 1.500 anos depois, por miles de pessoas diferentes, pero com histórias muito parecidas, aunque os apócrifos não tenham sido desvelados todavía, não muitos. Pero é muito mais fácil crer en esto de lo que contestar uma prova cabal como esta. Então, você pensaram, bueno, se há 200.000 possibilidades onde poderia estar este círculo de luz, estava exatamente na frente deste tio, claro que motas de polvo a ciência todavia não ha identificado que são pensantes, não? Todavia não sei. Pero inteligências que se podem dar ordens mentais para que esteja allí, sim. E então, se hubiéramos hecho um cálculo profundizado, um amigo matemático ha hecho, e me ha dicho, eu não he verificado, pero me ha dicho que este cálculo iba hasta millones,
se for hecho assim com círculos, considerando círculos en el cálculo, porque eu he considerado cuadrado. Entonces, iba hasta millones de posibilidades en una, millones, miles de millones, ¿no? Que se dice. Entonces, miles de millones de posibilidades en una solamente. Muy bien. Entonces, no satisfechos, hemos hecho otra prueba. Este otro amigo le he dicho que ponera, ¿no? La mano hacia arriba, no en ninguna reverencia espiritual, ni nada, religiosa, ni nada, sino simplesmente para saber onde el orbe iba a passar. E então, não sei se podéis ver desde aí, podéis mirar desde aí este orbe sobre onde ele havia pensado. Podéis ver desde atrás aí? Sim? Sim. ¿Estás dormido todavía? Poquito, ¿no? 10 de la mañana de domingo, empezar com um tio raro, hablar de círculos de luzes. Es que estáis loucos, ¿no? De venir aqui, ¿no? ¿Ah? Eu creio que sim, mais que eu. Muy bien. Esta também é uma fotografia de um amigo que ha hecho ele, aunque parezca eu, não sou eu, ¿vale? Um pouquinho mais gordito. Então ele ha puesto a mano e ha mentalizado este orbe na mano, ¿vale? São coisas que nós podemos fazer também. Que pensáis vosotros? Qualquer pode fazer em casa. Não hace falta ter um dom, não hace falta ser nenhum papa para conseguir fazer este tipo de fenômeno, ok? Isto, não sei se pode ver desde aqui, porque se podeis apagar todas as luzes agora, este sol sobretudo, não sei, vamos a tentar. Isto ha sido hecho, um vídeo que ha sido hecho por uma aluna que tenho, que temos muitos alunos, incluso aqui, levanta as mãos que são os alunos aqui, levanta as mãos. Muy bien. Quantos, não? La massa de Albacete. Esto, muy bien. Ha sido hecho por uma aluna de Colômbia. Porque sabéis que os gatos têm capacidades muito diferentes. Aunque não me guste muito os gatos, pero têm muitas capacidades, incluso porque seus olhos são diferentes. Já vamos falar um pouco sobre isso. E então conseguem perceber frequências, vibrações totalmente diferentes de lo que nós percebemos. E então ela fazendo uma prova em casa, filmando, para ver se conseguia captar os orbes, ela conseguiu captar uma frequência diferente, que não ha sido exatamente de orbes, sino... Pero é muito interessante porque este gato, que tem esses pelos aí, ha conseguido também identificar esta frequência. Pero é muito rápido, ¿sabes? Aqui não vai sair sonido. Eu creio que não vai sair sonido, porque não hace falta. Eu creio que não hace falta. Já has conectado aqui a coisa? A ver, primeiro vamos ver se nota. A ver, isto. Se podes ver aqui. Vamos. Não se nota. Aqui não se nota. Não passa nada. Havia sido um risco. Pero, se quereis, depois vos posso ensinar que o gato ha identificado uma frequência que ha parpadeado aí no vídeo e ha... Como se diz esse ruído de los gatos? Esto. Entonces, maullado, ¿no? Ha maullado e ha salido esta frequência, esta coisa identificada pela câmera, que é muito curiosa. E neste caso se assemelha com uma silhueta humana, não se assemelha com orbe, é totalmente diferente. Pero os vou ensinar depois, vale? Vamos tentar a ver se outra vez, a ver se sale algo. Espera. Um momentito.
No creo que salga. No, no sale, no se nota. Pero no pasa nada. Si quieres puedes encender la otra también para la cámara. Gracias. Bueno, aqui outro experimento hecho por uma aluna, Salomé. Conheceis a Salomé aqui, os alunos, não? De Andújar, está cerca aqui de Andalucía. Também se nota mais no ordenador, é que temos que poner um efeito para clarear um pouco mais as fotos. Pero ella entonces sentia a presença de uma vibração diferente, mirava hacia onde intuía que estava esta vibração e le sacava uma fotografia. E então saía exatamente onde havia mirado. Aqui não sei se percebis, este círculo de luz que está mais ali, hacia onde ela está mirando. Aqui no ordenador se nota melhor. Aqui também lo mesmo, aí onde está cerca de seu rosto, também onde está mirando ela, este círculo de luz. Aqui também se nota, aqui quando mira hacia arriba, exatamente onde ela havia mirado, sale também um círculo de luz muito parecido. Muito bem. Aqui também se nota, mirando hacia a esquerda, onde havia mirado exatamente, ou seja, em la mesma experiência, no mesmo dia, han salido estes orbes onde ela havia mirado. A ver se há mais de ela. Aqui também, tampouco se nota muito. Ui, como não se nota nada aqui, não? Então, pero no ordenador aqui abaixo de sua mão há um círculo de luz também, um pouco mais opaco, que podemos identificar como orbes. Depois eu posso ensinar todas essas fotografias se quereis. Bueno, então, depois destas provas que hemos hecho, e agora todavía mais pessoas onde estamos difundindo estas informações estão fazendo também, hemos visto que há outros científicos, bueno, eu não sou científico, pero há científicos ao redor do mundo que também haciendo as mesmas pruebas. Incluso Pedro Amorós estuvo ayer aqui, não? Pedro Amorós? Sí. Pedro Amorós me dijo também que he hecho bastante pruebas na questão de los orbes e a llegar a estas conclusões também. Na questão de este senhor, se chama Klaus Heinemann, que é um alemão, professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha, ha trabalhado na NASA também, na Universidade de Los Angeles. Ele ha escrito e ha analisado mais de 100.000 fotografias, e ha chegado à mesma conclusão nossa, que são os orbes inteligências que respondem, contestam a ordens mentais, ok? Que há um grande porcentagem que são efeitos, pero também. Então, recomendo este livro chamado The Orb Project, para os que não conheceis. Também é escrito este outro livro, Orbs, Their Mission and Message of Hope. Muito interessante também este livro, que é escrito com sua pareja, com sua novia. Muito bem. A conclusão que chegamos primeiro é, aqui este livro chamado El Universo Holográfico, não sei se já conheceis esse universo de Michael Talbot, um científico, um físico, que se ha muerto em 1992 nos Estados Unidos. E neste livro ele ensina como nossa realidade de hecho é uma ilusão, basado em la frase de Albert Einstein. Os posso dizer isto de hecho, não? Que Einstein disse: la realidade é uma ilusão, aunque muito persistente. Aunque muito persistente, la realidade é uma ilusão. Há outro grande gênio da humanidade, chamado Nikola Tesla. Nikola Tesla dijo que se queres saber os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. Ou seja, que muitos são os científicos físicos que estão chegando à conclusão que nosso universo, na verdade, é um conjunto de frequências variadas e que definem objetos, pessoas, situações, mas na verdade é um conjunto de frequências que se unem. Por exemplo, já habéis visto a película Matrix, onde na cena final, quando Neo tem o despertar, o protagonista tem o despertar, ele empieza a ver toda a cena de uma maneira diferente, como se fosse a verdadeira realidade, porque tem um grande despertar de consciência e todo. Então, estes científicos veem que nossos olhos são limitados, nossas percepções em geral são totalmente limitadas,
E no que temos que fazer é justo como esta fotografia, não? Subir a cortina e tentar ver o outro lado. E como lo hacemos isto? Por exemplo, aqui vemos uma situação em que ensinamos como nossos olhos são limitados. Todas as linhas aqui que definem este quadrado parecem ser curvas, verdade? Parecem ser curvas, mas todas são, se analisas bem, todas estas em la horizontal são rectas. São rectas. São exatamente, perfeitamente rectas. Pero não se nota isso, verdade? Se nota como se estuvieran como declinado, pero são rectas. Isto é uma ilusão que temos em los ojos também. Este é um artista de calle que ha dibujado ha hecho este dibujo. Muitas vezes ocorre em Estados Unidos, é muito conhecido aí, muito talentoso, onde ele ensina esta complexidade da terceira dimensão que temos aqui. Por exemplo, este dibujo aqui que parece que é real, pero de hecho não, ha sido hecho em la calle. Como este também, mira que interessante, que grande artista era, não? A mim me gostaria conhecê-lo. E parece que é uma realidade tridimensional, pero não. Como esta também, que há incluso um crocodilo, né? Enfim, crocodilo. É que em português é cocodilo. Já se me olvidaram também em português. Madre mia. Aqui também este é famoso. Este já é conhecido, não? Vamos a ver aqui. Primeiro. Ups. Esta é outra. Muito bem. Conheceis, não? Esta imagem? Famosa bailarina. Que muitos veem girando em... Que diferença agora, não? O que ha passado? Estou parado, não? Então, vou falar. Sí, mejor. Bien. Bueno, alguns notam que esta bailarina está girando hacia derecha e outros notam que estão a la izquierda, ou não? Ou está só na direção? Só na direção? Eu, mientras falava com vosotros, havia mirado a ella, estava à direita. He vuelto a mirar aqui e agora mesmo, não, aqui agora sigue na direita. Pero estava à esquerda outra vez. Então podemos ver como nossos olhos nos enganam. ¿Vale? Quem ha conseguido notar as duas direções? As duas? Quem não ha conseguido notar hasta agora? Creio que está estropeado vosotros, não? Um taller de coches viria bem, arreglar os neumáticos, não? Pero podéis mirar aí bem depois, na internet, esta imagem é muito famosa. Aqui se corremos, miramos diretamente en la nariz de Beyoncé, que está muito bem mirar seu nariz, não? Miráis fijamente, diretamente no nariz de Beyoncé, ¿vale? Sem parpadear os olhos, por mais ou menos 20 segundos. E luego, cerrar os olhos, que vai ocorrer uma mágica. Então, miramos aí diretamente. Puedes apagar a luz outra vez, amigo? Esta de trás. Miramos sem parpadear, fijos, diretamente. Ok? Pero que vou a ver? Um diablo? Não. Então, luego cerra os ojos. ¿Qué ves? ¿Qué? Não he entendido. La foto, pero diferente. Normal, la foto normal de ella, não? Com color normal, não? Ah. Muitos me han dicho, não, he visto Jesus. He visto Maria, que não sei o quê. Bueno, de hecho, si veo a Beyoncé, estou vendo el paraíso, pero bien. Pero não Jesus. Se quieres, puedes encender outra vez.
Sí, porque los efectos pueden engañar nuestros ojos. Este es, por ejemplo, cuando miramos directamente este efecto, ahí, que nos sale, no se movimenta, pero si ponemos los ojos un poco al lado de la imagen, vemos que la imagen parece movimentarse. Es un poco raro, ¿no? Esto porque las células periféricas de los ojos, los bastoncillos, que son células periféricas, consiguen captar frecuencias totalmente diferentes, más sutiles, de que los conos, ¿no? ¿Qué se dice? Totalmente diferente. Por eso que cuando miramos en una estrella por la noche, directamente a la estrella no se ve el brillo tan fuerte de la estrella, pero si tú miras al lado, ves mejor por la noche estes bastoncillos. E eu me he fijado nisso porque quando veía estes orbes desde pequeno e estas luzes desde pequeno, sempre os veía por la visão periférica, nunca directamente. Bueno, ocorria às vezes de verlos directamente. Então, eu empecé a entender por que veo através da visão periférica e não mirando directamente. Justo por esto. E he descoberto a questão de los bastoncillos de los ojos. O sea, como nossa realidade é limitada, como esta também. Si miras directamente a la figura, a la imagen não consigue estar estática, pero si miras ao lado, consigues ver algo diferente. Parece que está como? Está como? Girando. Muy bien. Interessante. Aqui também temos imagens que significam coisas para uns, para outros significam outras coisas, não? Uma chica sentada, pero alrededor parece um rostro, não? Muito bem. Aqui também é o mesmo, parece um perfil de um homem maior, pero também se identifica uma mulher e um outro maior. Aqui onde aparece a mão dele, é um perro tumbado no suelo. Aqui também é muito interessante, não? A imagem de dois caras de frente à outra, pero também se assemelha ao quê? Uma capa. Muito bem. Aqui é optical e illusion, que se escreve da mesma maneira. Good e evil também, que se pode ver abaixo. Ou seja, good e evil. Isto não é uma mensagem subliminar para dizer que o evil, que é o diabo, é bueno, ¿vale? Não é. Então, optical e illusion. Aqui também se miras ao redor diretamente, empieza a ver como se fuera em movimento, pero a imagem não está em movimento. Bueno, exemplos como este podéis mirar muitos aí na internet, não é novidade, muitos já conhecem. Pelo que quero ensinar é como nossa visão é limitada. Por exemplo, este aqui é uma figura de nosso espectro eletromagnético, tudo o que podemos ver, ¿vale? Tudo o que podemos ver, incluso o que existe, é sido registrado. E nosso rango de frequência, aí onde está escrito Visible Range, é um pequeno porcentagem de todo o espectro eletromagnético, onde conseguimos visualizar as imagens. Então, por exemplo, aqui é uma fotografia extraída de um livro chamado se me olvidado, pero de David Icke, um investigador inglês muito interessante. Então, ele ensina como, por exemplo, não sei se podeis mirar aqui, todo o que existe no universo, energia oscura e matéria, é todo isto em gris, todo isto, vale? 95%. Tu vês aqui matéria ordinária luminosa, 0,5%. Outro 4,5%. Este espectro eletromagnético, que é isto que acabo de ensinar-los aqui, dentro desse espectro eletromagnético, vemos um pequeno porcentagem, verdade? Pero dentro de tudo que existe no universo, este espectro eletromagnético representa 0,005% da realidade, de tudo que existe no universo. Então, se este espectro representa 0,005% e nós outros vemos um pequeno porcentagem infinitesimal de los 0,005%,
Es decir, que não vemos nada, somos cegos todos. Esta é a verdade. Não somente cegos, sino também sin tacto, somos surdos, não? Sordos e todo. Por quê? Porque não vemos nada. Aqui uma fotografia do espectro eletromagnético. Aqui sou eu quando todavia tinha pelos. E também estava um pouquinho mais bronzeado, não muito. Um pouco mais bronzeado aí. Vemos orbes de todas as formas, por exemplo, como os ângulos, como nesta fotografia que hemos sacado em Brasil também, que se assemelham a los ângulos, vale? Muito interessante. Aqui também há o que chamamos de energéticos, que já são seres muito mais luminosos, mais luz, é como se fosse uma luna llena, vale? Há montão dessas fotografias. Bueno, pero de fotografias já estamos llenos. Incluso seguro que, por certo, todos aqui já han sacado fotografias destes orbes. Se não sacado de uma maneira consciente, já lo tenéis em vuestro arquivo em casa seguro, porque he visto que não depende de uma vibração específica para que estejam estes orbes. Sin embargo, podemos atrair a frequência destes, podemos atrair esta vibração se elevamos nossa frequência vibratória. É decir, elevar a frequência vibratória é ampliar nosso campo eletromagnético. E ampliando nosso campo eletromagnético, só se pode fazer através da elevação das ondas mentais nossas. Bueno, não sei, vou tentar simplificar. Nós, quando pensamos, emitimos ondas eletromagnéticas, vale? Estas ondas magnéticas estas ondas eletromagnéticas são emitidas ao redor nosso, que não se limitam a nossa caja craniana, vale? São ativadas através de cargas elétricas e estas ondas se difundem ao redor nosso. Se conectam com o que há aí. Isto a física já provada há muitos anos, mas estou só passando a vocês. Dependendo da intensidade destas ondas eletromagnéticas, conseguimos incluso influenciar na matéria, como doblar metales, como fazer materializações, como fazer materializações de perfumes, ¿vale? Como fazer sanações, poner a mão na pessoa e reajustar as células que estão enfermas e volvê-las saudáveis outra vez, em la forma de equilíbrio. Isto todo é hecho através de nossa energia, destas ondas eletromagnéticas que estamos todo o tempo com nossos pensamentos emitindo ao redor nosso. Muito bem. Então, estes orbes se conectam com estas ondas de pensamento. Quanto mais aceleradas, mais fortes e mais direcionadas estas ondas, mais fáceis de serem identificadas. Há vídeo nosso na internet também, que não vou ensinar hoje, porque bueno, está aí, mas depois eu ensino. Podeis mirar, na verdade, em los outros vídeos de Mindalia, porque sempre estou passando este vídeo. Então, em las conferências del Foro Asia nuestras, mirares aí este vídeo, ¿vale? Que está em Mindalia.com, donde podemos ver estes orbes, já está, ¿vale? Donde podemos ver estes orbes em todos os sentidos aí, interactuando. Pensamos em los orbes e ele aparece em determinado ponto. E eu digo exatamente onde ele vai aparecer. Então, vai aparecer aqui e sale o orbe. Vai aparecer arriba e sale o orbe. ¿Vale? Então, é muito interessante porque são coisas que podemos fazer em casa também. Bueno, chicos e chicas, já estamos chegando ao final aqui, não, de nossa conferência. Me gostaria de passar aqui. A pergunta que se queda é: que são os orbes, não? He hablado tanto, pero ¿qué son los orbes? Esta es la pregunta principal. Estes seres que interactúan entre dimensões estão aqui para nos ajudar. He visto que não há seres negativos, somente positivos, que nos ajudam no processo de evolução personal. E este processo de evolução personal, evolução espiritual e energética, tem que ver com este cambio que a humanidade está passando. Este cambio que, bueno, muitas civilizações e filosofias alrededor do mundo já nos dizem há muitos anos. E este cambio que
chega a nossa casa, chega a nossa mente através de temos que cambiar mentalmente, emocionalmente a gente ao redor nosso. Por isso que o Foro Ásia é essa oportunidade tão boa de difundir informações que não se veem generalmente por aí, porque a gente está entorpecida nesta hipnose cultural. Esta hipnose cultural relacionada a falta de conhecimento interior, não? A trabalho e depois al final deixar algo para os filhos e já está. Então, os orbes vêm justo para passar este mensagem, ¿no? De amor, de que temos que evolucionar hasta o conhecimento que não seja manipulado como nós outros temos. Por isso que esta oportunidade do Foro Ásia é fundamental para isto. Podemos aí falar um pouco mais em los talleres, em las consultas e todo o demais, que já vamos a ter vários contactos por aí. Vale, chicos? Hoje ha sido só uma explicação mais superficial de minhas experiências e os agradeço por isto. Ok? Tchau.